eu creio que é um momento importante para a Europa. Yo creo que este es un momento importante para la Europa. Existe algo que está no core da igreja de Jesus Cristo. Hay algo que está en el corazón de la iglesia de Jesucristo. E algo que foi profetizado pelo próprio Jesus. Y algo que fue profetizado por el Cristo. Lá em Mateus capítulo 16. En Mateo 16. Jesus está com seus discípulos. Que está con sus discípulos. Em um lugar chamado Cesareia de Filipe. En Cesarea de Filipo. E é interessante que esse lugar era um lugar de muita escuridão. Es un lugar que tenía mucha oscuridad. Os historiadores dizem Dicen los historiadores que existia até uma caverna onde existia sacrifício humano e adoração a outros deuses. que había como una cueva donde hacían sacrificio y adoración a otros dioses. Essa caverna era conhecida como Boca do Inferno. Esta cueva era conocida como la boca del infierno. Só que Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Pero Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipe E ele começa um diálogo muito interessante. y empieza a charlar de algo muy interesante. E declarações profundas de Y Cristo profundas declaraciones de Cristo começam muitas vezes empiezan muchas veces com conversas muito simples. con conversaciones muy sencillas. A gente vê isso o Senhor falar com o profeta Ezequiel. Hemos visto eso, el Señor hablando con el profeta Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver. ¿pueden esos huesos revivir? E ele empurra Ezequiel para um lugar de questionamento. Y como le fuerza y Ezequiel a este lugar de cuestionarse. Senhor, tu sabes. Señor, tú lo sabrás. Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Ezequiel entonces profetiza en estos huesos. Ossos secos, Huesos secos, ouvi a palavra do Senhor. escuchar la palabra del E Señor. vento sobrenatural vem sobre os ossos secos, eles se juntam e formam um grande exército. Y vino este viento sobrenatural sobre los huesos secos, se unen y forman este gran ejército. Esse mover profético de Ezequiel 37 Este mover profético de Ezequiel 37 começou com uma pergunta. Começou com uma pergunta. comenzó como pregunta. A cada 10 minutos, A cada 10 minutos eu vou soltar uma frase em yo espanhol. voy a decir una frase en español Só para me achar. para sentirme bien. Ezequiel, Ezequiel, eles podem voltar a viver? ¿pueden revivir estos huesos? Começou com uma pergunta, Empezó con una pregunta, questionamento. una cuestión. Grandes moveres de Deus Grandes moveres de Dios começam com um questionamento. empieza con una cuestión. Será que a igreja na Europa pode voltar a viver? ¿Es posible que la iglesia en Europa pueda revivir? Às vezes é um incômodo que o Senhor coloca no seu A coração. veces incomoda el Señor en tu corazón. Muitas vezes Muchas o veces Senhor te dá um incômodo el Señor te va a incomodar santo de una forma santa para aquilo que você quer, você será a resposta. para lo que tú vas a hacer una respuesta. Como em Neemias capítulo 1, Como Nehemías 1, ele está lá no palácio do rei. está allá en el palacio del rey, Ele era o copeiro do rei, era el copero del rey, uma posição confortável. estaba bien en una posición E de confortable. repente ele ouve os rumores de que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas. Entonces empieza a oír los boatos, las historias de que las murallas de Jerusalén estaban caídas. Diante disso, Y con esto ele tinha dois cenários. tenía dos opciones. O primeiro, La primera, que triste, qué triste, vou voltar ao meu trabalho. voy a regresar a mi trabajo. O segundo, Y la segunda, ele entra em um lugar entra en este lugar de intercessão, de intercesión, de incômodo, de incomodarse, de oração, de orar, de arrependimento. Arrependimento. Ele começa a se arrepender pelos pecados da nação. y empieza a arrepentirse por los pecados de la nación. Ele entra em um jejum, Ayuna ele chora y llora antes do envio. antes de que fuera enviado. No capítulo En el 2, capítulo 2, ele passa por um processo de quebrantamento no capítulo 1. empieza con ese proceso de quebrantarse en el capítulo 1. Então eu quero falar para você essa noite, Entonces quiero decirte esta noche não pule o processo de quebrantamento. que tú Não pule, don't skip. que no evites el proceso. Não evite esse processo de questionamento. Não evite esse processo. Que no evites ese proceso, Porque esse processo porque este proceso vai transferir sobre você o coração de Jesus, va a transferir el corazón de Jesús en sobre ti, uma cidade, sobre una ciudad, sobre famílias, sobre familias, sobre nações. naciones. É bem verdade Es verdad que às vezes você vai começar a orar por alguém que a veces vas a empezar a orar por alguien e de repente y de la nada você começa a chorar por aquela tú pessoa. empiezas a llorar por esa persona. Quem que já passou por isso? ¿Cuántos pasaron por eso? Isso aqui não é de você, Eso no es tuyo. é o ágape
do Senhor fluindo através de você, Es el amor ágape del Señor fluyendo por ti. porque você parou para escutar um questionamento. Porque tú paraste para escuchar una cuestión. E assim como o discípulo amado João, Y como el discípulo amado Juan, que reclinava o rosto sobre o peito de Jesus, que reclinaba el rostro sobre el pecho de Jesús. é interessante. Esse aqui tá Señor, melhor. tá. É interessante Ok. Es interesante que João, que Juan, ele poderia então ouvir as batidas do coração do mestre. él podría escuchar el bater del corazón del mestre. Você já ficou perto de alguém tão amado e tão perto que você ouvia aquela batida do coração? ¿Tú ya has estado tan cerca de alguien que tú amas tanto que puedes escuchar la batida de su corazón? E se eu falar para você? E se eu falar para Y você? si te puedo decir, Que privilégio qué privilegio nós temos nessa geração. tenemos en nuestra generación, Na Espanha, en España, em Portugal, en Portugal, na Europa, en Europa, em Romênia, en Romania, na Itália, en Italia, de ser uma geração de ser una que generación vai estar ouvindo as batidas do coração de Jesus. que va a oír las batidas del corazón de E Jesús desse lugar de intimidade, en este lugar de intimidad, esse lugar de deleite, este lugar de deleitarse, esse lugar de amor. este lugar de amor. Nós então recebemos um equipar do Espírito Santo Recibimos este poder de equiparnos en el Espíritu Santo para irmos então para nossa missão. para que podamos ir a la misión. Então Jesus está em Cesareia. Entonces Jesús está en E Cesarea ele faz uma pergunta. y hace una pregunta. E começa com um questionamento. Empieza con una cuestión. Quem eles dizem que eu sou? ¿Quién dicen ellos que yo soy? Você vê que Jesus ele não produzia robôs. Tú ves que Jesús, él no producía robots, Ele robots. produzia discípulos. Él producía discípulos. Porque discípulos têm que pensar Porque discípulos tienen que pensar para produzir uma cultura, não uma repetição de comportamento. para producir una cultura y no una repetición de comportamientos. Então Jesus ensinava. Entonces Jesús ensinaba, Ele trazia uma enseñaba cultura através de parábolas. y traía la cultura por medio de E ele parábolas. trazia questionamentos. Traía cuestionamientos, E ele cuestiones. diz: Y dijo, quem eles dizem que eu sou? ¿quién dicen ellos que yo soy? Uns dizem que você é o profeta. Unos dicen que eres el profeta, Uns dizem que é Elias. otros dicen que eres Elías Jeremias. o Jeremías, João Batista. Juan el Bautista. Aí de repente Y de la nada, Jesus muda a pergunta. Jesús cambia la E a pregunta. pergunta não era mais quem eles dizem. Y la pregunta no era quién ellos dicen, É quem vocês quién dizem. ustedes dicen. Chega um momento na minha vida Llega un momento en tu vida, en mi vida, que eu não posso viver cristianismo através da experiência de outras pessoas. que yo no puedo vivir a Cristo por en medio de experiencia de otras personas. Eu tenho pastores que falam na minha vida. Yo tengo pastores que hablan a mi vida. Eu faço parte de uma igreja local. Yo soy parte de una iglesia local. Eu amo a igreja local. Yo amo la iglesia Eu local. amo o corpo de Cristo. Yo amo el cuerpo de Cristo. Eu honro os meus Y pastores. yo honro a mis pastores. Inclusive, o meu pastor estará com o pastor Daniel no próximo mês. Y mi pastor va a estar con el pastor Daniel el próximo mes. Então isso aqui não é um discurso de desigrejado. Entonces, esto no es un discurso de alguien que está apartado de la iglesia. Eu amo a igreja. Yo amo a la iglesia. Mas nesse momento, Pero en este momento, nessa hora, en esta para hora, essa geração, para esta generación, não é suficiente no es a suficiente experiência de outras pessoas. la experiencia de otras É o personas. momento da tua Es experiência. el momento de tu do experiencia, teu encontro de com o tu Espírito encuentro Santo, con el Espíritu da Santo, tua revelação com o Senhor. de tu revelación del Señor. A minha avó Mi abuela é uma mulher de oração. es una mujer de oración. No Brasil a gente chama de vovó da Assembleia. En el Brasil le llaman de la abuelita de la asamblea, Ungida. ungida. Muitas vezes Muchas veces eu acordava de manhã yo me despertaba por la mañana e a minha avó, antes de falar bom dia, y mi abuelita, antes de decirme buenos días, Shei xarambatacatamanavassa. Assim diz o Senhor así dos te dice el Exércitos. Señor de los ejércitos. A minha avó não me levava a tomar sorvete. Mi abuela nos llevaba a tomar helado, Ela levava para o círculo de oração. me llevaba para el círculo de Eu oración. queria ser jogador de futebol. Yo quería jugar fútbol E aí eu lembro que minha avó me levava nas reuniões de oração. y mi abuela me llevaba a estas reuniones de Aí oración de repente uma irmã da intercessão, y después venía esta hermana de la intercesión cheia de azeite na mão. llena de aceite en la mano. Pá! Pa, Este menino este niño vai ser um pastor. va a ser un pastor. Eu voltava para casa. Y yo llegaba a mi casa. Não, eu não quero ser pastor. No quiero ser pastor, no.
Porque eu estava vivendo debaixo da experiência da minha avó. Porque yo estaba viviendo por bajo de la experiencia de mi abuela. Até o momento que eu tenho a minha experiência, Hasta- meu encontro com Deus. Hasta el momento que yo tuve mi experiencia, mi encuentro con Dios. Aí então Jesus muda a pergunta. Entonces Jesús cambia la pregunta. Quem vocês dizem que eu sou? ¿Quién ustedes dicen que soy? E aí Pedro então, Entonces Pedro, ele responde: él responde, Tu és Cristo, tú eres Cristo, o Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios vivo. Você vê que o discurso de Pedro Tú ves que el discurso de Pedro não estava alinhado com o discurso de muitos da sociedade. no era el mismo discurso de muchos de la sociedad. Alguns falavam que era o profeta, que era Elias, que era Jeremias. Porque unos decían que era profeta, Jeremías o Elías. Mas Pedro, Pero Pedro ele tem a ousadia tiene la osadía de ir na contramão, de ir en contra, de não ser um papagaio da sociedade. de ir en contra en ser como un papagayo de la sociedad. Papagaio. Papagayo. Papagaio. En inglés. Tu és Cristo, Tú eres Cristo, o Filho do Deus vivo. el Hijo del vivo Dios. E aí então Jesus diz: Entonces dijo Jesús, Bem-aventurado és tu, Simão. bienaventurado eres tú, Simón. Não foi carne ou sangue No fue ni la carne ni la que te sangre revelaste, que lo reveló, mas o meu Pai que está nos céus. pero mi Padre que está en los O cielos. que Jesus está dizendo para Pedro? ¿Qué está Jesús diciendo a Pedro? Pedro, Pedro, você não teve essa revelação tú no has tenido la revelación porque você é inteligente o suficiente. porque eres muy inteligente. Não foi um mergulho no seu eu. No fue una inmersión en tu ego. Não foi através de livros acadêmicos. No fue en los libros académicos. Pedro, Pedro, bem-aventurado és tu. bienaventurado eres Não tú. foi carne ou sangue. No fue ni la carne ni la sangre, O meu Pai que está no céu. pero mi Padre que está en los cielos. Pedro, Pedro, você teve uma revelação. tú has tenido una revelación. Chega um momento na minha vida Llega un momento en mi vida que a informação que la información precisa virar revelação. tiene que volverse en Aquilo revelación. que eu sei na minha cabeça Lo que yo sé en mi cabeza tem que virar verdade no meu espírito. tiene que volverse en verdad en mi E espíritu. então Pedro tem uma revelação. Entonces Pedro tiene una revelación. Aí Jesus, depois da revelação, Entonces Jesús después de la revelación libera uma declaração. libera una declaración. Ele diz, Él dice, ele diz, él dijo, tu és Pedro, tú eres Pedro e sobre essa pedra y en esta piedra eu edificarei a minha igreja. yo edificaré mi iglesia. I will build my church. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. Yo edificaré mi E iglesia as portas do inferno y las puertas del infierno não prevalecerão contra no ela. prevalecerán contra ella. Sobre essa pedra. Sobre esta Que piedra. pedra que Jesus falava? ¿De qué piedra habla Jesús? É claro que não é Pedro. No es Pedro, claro que É a no. revelação que Es Pedro la teve. revelación que Pedro tuvo. Tu és Cristo. Tú eres Cristo. Sobre essa declaração, Sobre esta declaración eu construirei a minha igreja. yo voy a construir mi E iglesia. porque a igreja não está construída Porque la iglesia no está construida sobre uma persona, sobre una persona, uma estratégia, sobre una estrategia, uma cultura humanista una cultura humanista ou um personagem, o un personaje, mas está construída pero está construida sobre o fundamento de Cristo. sobre los fundamentos de Cristo, Porque está construída sobre Cristo, porque se construyó sobre Cristo. ela avança. Ella avanza, Ela nunca vai retroceder. nunca va a retroceder. É um organismo que avança, Es un organismo que que avanza, ataca, que que ataca, agride a cultura da sociedade, trazendo a cultura do céu. que pega a la cultura de la sociedad y trae la cultura de los É cielos. por isso que Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Por eso Pablo dijo en 2 Corintios de capítulo 5 en el verso que 20 nós somos embaixadores de Cristo. que nosotros somos embajadores de O Cristo. que é o embaixador da Espanha? Lo que es el embajador de España, Lá no Brasil allá en Brasil ou em Portugal. o en Portugal. Você pode chegar na embaixada espanhola Tú puedes ir a la embajada e española assim que você entrar na embaixada y espanhola, cuando entras en la embajada española você não está mais no Brasil. ya no estás en Você Brasil, está na Espanha. estás en España. É casa longe da casa. Es la casa lejos de la casa. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Pastor, ¿qué tiene eso que ver con la Eu quero mensaje? dizer que no core da igreja Yo quiero decir que en el corazón de la iglesia existe um DNA profético. hay una DNA profética. E a igreja de Jesus Y la iglesia de Jesús é a organização es la organización com a autoridade con la autoridad de manifestar o céu aqui na de terra. manifestar los cielos en la tierra. Você pode estar na Espanha, Entonces puede estar en España, em qual que é o nome da cidade?
en Rota. Rota. Pode Ro- estar em Rota, Puede estar en Rota, pode estar em Madrid, puede estar en Madrid, pode estar em Sevilha, puede estar en pode Sevilla, estar em Lisboa, en Lisboa, pode estar em Barcelona, en Barcelona. mas como cristão, Pero como cristiano, você tem a chave do reino de Deus. tú tienes la llave del reino de E Dios. através dessa chave, Y por esta llave, você entra em ambientes tú entras en e ambientes destrava realidades. y tú puedes desbloquear realidades. Você entra em um ambiente onde tem medo, Entras en ambientes donde hay miedo você desliga o medo y tú apagas el miedo e ativa a fé. y activas la E fe. você entra em um ambiente onde existe ódio Entras en un ambiente donde hay odio. e você é um embaixador. Tú eres un embajador. Então você tem casa longe da casa. Entonces tienes casa lejos de la Você casa. tem autoridade Tienes autoridad para manifestar o reino de Deus para manifestar el reino de na Dios tua escola, en tu na escuela, tua família. en tu familia. Então começo a perceber Entonces empiezo a perceber que a igreja, que la iglesia, esse ajuntamento, ayuntamiento, é simplesmente es simplemente centro de treinamento de equipação. un centro de entrenamiento y Para equipar. para equipar. Então você vem aqui Entonces vienes acá e a conferência y la conferencia não é o ponto de chegada, no es el punto de llegar, é o ponto de es partida, el punto de partida, onde você recebe essa unção. donde recibes la unción. Você vai sair desse congresso Tú vas a salir de este congreso com chave. con una llave. E que chave que é essa? ¿Y qué llave es esta? A chave do reino de Deus. La llave del reino de Dios. Para ligar e desligar. Para conectar y Para desconectar. trazer a cultura do reino de Deus. Para traer la cultura del reino de Dios. Então Jesus leva os seus discípulos Entonces Jesús lleva a sus discípulos para dos lugares mais escuros daquele tempo, por uno de los lugares donde hay más oscuridad en estos tiempos, para trazer a declaração ou a revelação mais brilhante. para traer la revelación más E brillante. ele diz: Y dijo, as portas do inferno las puertas del infierno não prevalecerão no prevalecerán contra a igreja. contra la iglesia. As portas do inferno Las puertas del infierno não prevalecerão no prevalecerán contra o corpo de Cristo, contra el cuerpo de Cristo aqui na Espanha e na acá en Europa. España y en Europa. Quero fazer uma declaração profética. Yo quiero hacer una declaración a igreja profética. na Espanha La- avança. La iglesia en España A avanza. igreja na Europa avança. La iglesia en Europa A avanza. igreja na Europa avança. La iglesia en Europa E avanza. as portas do inferno Y las puertas del infierno não prevalecerão contra no ela. prevalecerán contra ella. Isso aqui não é uma confissão positiva. Y esto no es una confesión Isso positiva. aqui é uma confissão profética. Es una confesión profética. Nem era o que eu ia falar essa noite. Y no era lo que yo tenía plan de hablar hoy. O que eu ia falar hoje vai falar amanhã. Lo que iba a hablar hoy, hablaré mañana. Mas eu sinto uma direção profética para isso. Pero yo siento una dirección profética para eso. Você tem chaves aqui. Tú tienes llaves acá. E qual que é o problema de muitos cristãos? ¿Y cuál es el problema de muchos cristianos? Eles têm chaves no bolso Que tienen llaves en su bolsillo apenas para fazer barulho enquanto andam. solo para hacer ruido mientras caminan. Chave não é para fazer barulho. Las llaves no son para hacer ruido. Chave é para abrir porta. Llaves para abrir puertas. Eu lembro de ter feito uma viagem ministerial Yo me acuerdo de un viaje ministerial e eu voltei para casa, uma viagem de umas 3 horas, y regresé a mi casa después de 3 horas com minha esposa, con mi esposa. saí do carro, Salí del coche subi o elevador y subimos el elevador. e aí eu cheguei diante da porta. Y cuando llego a la puerta, Cadê a chave? ¿dónde está la llave? E se você é casado, Y si tú eres casado, onde que você colocou? ¿dónde las has puesto? Onde você colocou? ¿Dónde tú las has puesto? Onde você colocou? ¿Dónde están? A culpa sempre é minha. Siempre la culpa la echa a mí. O que a gente ficou? Sem chave. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin Sem llave. chave eu não tinha acesso. Y sin llave no tuvo acceso. Você já tem chave. Tú ya tienes la llave. Agora não adianta ter chave. Ahora, no, Mas bueno bastante. sí, no es bueno el bastante. Não é bom bastante ter chave. Sí, tener la llave nada más Não é o suficiente. no es el suficiente, sí, tener la llave E não usá-la. y no utilizarla. Gálatas capítulo 4, El Gálatas capítulo 4, versículo 1. verso 1, Paulo diz: dijo Pablo,
em todo tempo en todo el tiempo, que o herdeiro é menino, mientras el heredero es un niño. em nada se difere do escravo, No es diferente en nada del esclavo, ainda que seja senhor de tudo. aunque sea señor de todo. O que Paulo está dizendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Que o herdeiro, Que el heredero ele tem legalmente acesso, tiene acceso legal, mas porque ele não é emancipado mentalmente, pero en su mente no tiene la maturidad suficiente, ele não pode utilizar os benefícios da herança. no puede disfrutar de los beneficios de su herencia. Joshua, meu filho, tem 6 anos. Mi hijo Joshua tiene 6 años. Eu tenho uma filha chamada Radassa que tem 2 anos. Tengo una hija de Hadassah que tiene 2 años. Eu os amo com todo o meu coração. Yo los amo con todo mi corazón. Agora, o que eu não vou fazer Ahora, lo que yo no voy a hacer é pegar a chave do meu carro es agarrar la llave de mi e carro, falar, Joshua, decirle, Joshua, hoje você dirige para a Espanha. hoy tú manejas hasta España. Mas ele é meu herdeiro. Pero es mi heredero. Joshua, Joshua, tudo que eu tenho todo lo que tengo é teu. es tuyo. Mas você ainda não tem a maturidade Pero no tienes la maturidad de usar de utilizar aquilo que lhe pertence. lo que te pertenece. Eu quero respeitar o horário que está aqui. Posso ir um pouquinho mais? ¿Puedo ir un poco más? Sí. Ou não, um pouquinho mais? Repreenda-lo. 20 minutos mais? 20 minutos más. Quem me dá mais 20 minutos? ¿Quién me da 20 minutos? 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80. Ok. Pastor, Pastor, vocês estão entrando em uma tensão profética, uma tensão positiva. están entrando en una tensión profética, una tensión positiva. Essa tensão, Y esa tensión eu sinto da parte do Senhor, yo siento de la parte del Señor, que a igreja da Espanha tem uma janela de oportunidade. que la iglesia en España tiene una ventana de oportunidad. E é uma tensão profética. Y es una tensión profética De Mateus capítulo 17. de Mateo 17. Quando Jesus sobe o monte da transfiguração, Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración ele está com seus 3 discípulos mais próximos. y está con los 3 discípulos más cercanos, Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago y E Juan. de repente, Y de repente, naquele ambiente en este de ambiente intimidade, de intimidad, de deleite, de deleitarse, Jesus é transfigurado. Jesús es O transfigurado. rosto dele brilha como o sol. Su rostro brilla como el E sol as vestes deles são claras. y sus vestes son claras, Y sus no ropas. solamente eso. Y no solo eso, Elías Elías e Moisés y aparecem. Moisés ahí están también. E aí Pedro é um homem que fala bastante. Y Pedro es un hombre que habla mucho. Você conhece alguém que habla muito? ¿Conoce a alguien que habla mucho? Se você não levantou a mão, Si no has levantado tu mano, talvez você seja essa pessoa. probablemente eres tú. Existe uma manifestação da glória de Cristo. Hay una manifestación de la gloria de Cristo. Lembra que Moisés não tinha entrado na terra prometida? ¿Te acuerdas que Moisés no entró en la tierra prometida? Onde que fica o monte da transfiguração? ¿Dónde está este monte de la transfiguración? Fica dentro da terra prometida. Dentro de la tierra prometida. Era até um momento especial para Moisés, imagino eu. Era un momento especial para Moisés, me imagino. Elias. Elías. Aí Pedro tem uma ideia. Entonces Pedro tuvo una idea. Jesus, Jesús, bom estarmos aqui. qué tan agradable es estarmos acá. Façamos 3 tendas. Hagamos 3 tabernáculos. Uma para você, Una para usted, uma para Elias, otra para Elías, outra para Moisés. otra para Moisés. Boa ideia, Qué buena idea. mas não está alinhado com a ideia do céu. Pero no está alineado con la idea del cielo. Não é porque a ideia é boa No es porque la idea es buena que ela vem de Deus. que viene de Dios. É interessante que não é nem Jesus que precisa repreender. Y lo interesante es que Jesús no le reprende a Pedro. O próprio Pai. Es el propio Padre. Este é o meu filho amado. Este es mi hijo amado. A ele ouvi. Escuchad lo que diga. Pedro ouve um shh de Deus. Y Pedro oyó este shh de Dios. O que Pedro queria fazer? ¿Qué quería hacer Pedro? Ele queria agarrar naquela experiência Quería aprovechar esa experiencia e construir um lugar para construir un lugar
onde eles estariam apenas no alto da montanha. donde ellos iban a estar apenas en el alto de la montaña. Nós cantamos aqui uma canção linda. Hemos cantado acá una canción linda. Eu nem sei cantar. Yo no sé cantar. Eu não vou cantar para você ficar mais um pouquinho aqui. Yo no voy a cantar para que te quedes un poco más. Mas falava sobre a presença de Jesus. Pero hablaba de la presencia de Jesús. Se a tua presença não for, eu não vou a nenhum lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. A presença de Jesus La presencia de Jesús é o que nós temos de mais precioso. es de lo que tenemos de más precioso. Mais do que quanto você tem no banco. Más del dinero que tienes en tu banco. Mais do que a beleza da tua casa. Más que la belleza de tu casa. Mais do que a beleza da tua família. Más que la belleza de tu Mais familia. do que o número dos teus seguidores. Más que los seguidores que tienes. Nada importa mais do que a presença de Jesus. No hay nada que importe más que la presencia de Jesús. Nada, Nada. 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 Não é isso que Moisés disse para o Senhor? ¿No es eso que dijo Moisés al Señor? Senhor, Señor, se a tua presença si tu presencia não for conosco, con nosotros no va, não nos faça sair daqui. que no salgamos de aquí. Não nos faça sair daqui. No nos hagas salir de aquí. Senhor, nós preferimos a tua presença Señor, preferimos tu presencia que a terra prometida Que- sem a tua presença. que la tierra prometida sin tu Eu presencia. não quero promessa sem Eu- a presença daquele que prometeu. Yo no quiero la promesa sin la presencia de lo que prometió. Eu não quero chamado sem a presença daquele que me chama. Yo no quiero el llamado sin la presencia del que me llama. Eu quero os dois. Yo quiero los dos. Então Jesus ele sobe um monte Entonces Jesús sube al que monte fala de intimidade, que habla acerca de intimidad, fala de deleite, de deleitar, fala de conexão, de conexión fala de separação. y habla de estar apartados. Às vezes subir um monte na nossa geração Algunas veces subir al monte en nuestra generación será simplesmente fazer o seu devocional com o celular desligado. va a ser simplemente hacer tu devocional con tu teléfono apagado. Onde não tem uma interferência externa para atrapalhar a tua experiência espiritual. Donde no hay una interferencia externa para interponerse en tu experiencia espiritual. Aí Jesus está num lugar de deleite. Entonces Jesús está en este lugar de deleitarse. Onde a glória de Deus se manifesta. Wow, donde la gloria de Dios se manifiesta. E meu irmão, quando a glória de Deus se manifesta, Y mi hermano, cuando la gloria de Dios se manifiesta, você perde a noção de tempo. tú pierdes el tiempo Você perde a noção das tarefas que você tem que y fazer. de las cosas que tienes que hacer, te olvidas. Você perde a noção dos teus deveres. Tú te olvidas de lo que tienes que hacer, de las cosas. Você só quer amar a presença de Jesus. Solo quieres amar la presencia de Jesús. Pedro amava Jesus. Y Pedro amaba a Jesús. Jesus. Jesús, Passamos 3 tendas. que hagamos 3 Vamos tabernáculos. ficar aqui Vamos a quedarnos acá nessa conferência. en nuestra conferencia. A conferência da montanha. La conferencia de la montaña. E o pai, não. Y el padre dijo, no, Ouça o meu filho escuchad amado. a mi hijo amado. O que acontece na sequência do texto? Y lo que pasa después, Eles descem. Eu vou ler esse versículo. voy a leer el versículo. Senão amanhã você não volta. Si no, mañana no vas a Você regresar. vai falar, o pastor veio e não abriu a Bíblia. El pastor vino y no abrió la Biblia. Desconstruir a tua objeção agora. Voy a desconstruir tu argumento ahora. Mateus capítulo 17. Versículo 14. El 17, versículo 14. Do 1 ao 9. Del 1 hasta el 9, É esse encontro dos discípulos com a glória de Jesus. a este encuentro de los discípulos con la gloria de Jesús. Versículo 14. En el 14, E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele e disse: cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Y dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Até quando eu terei de sofrer? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Trazei-mo aqui.
tráeme acá al muchacho. Repreendeu Jesus o demônio, Jesús reprendió el demonio, que saiu dele, el cual salió del muchacho. e desde aquela hora ficou o menino curado. Y este quedó sano desde aquel momento. Então Jesus, Entonces Jesús, ele proporciona uma linda experiência dos discípulos com a sua glória. él hizo esta linda experiencia con sus discípulos y con su gloria. Experiência tão profunda, Una experiencia tan profunda tão y magnífica, tan magnífica que Pedro queria permanecer ali. que Pedro quería permanecer allá. Você já teve encontros com a glória de Deus? Tú ya has tenido encuentros con la gloria de Que Dios, você acha que passou 20 minutos? que tú crees que han pasado solo 20 minutos 3 horas. y cuando lo ves 3 horas. Pedro queria ficar ali. Y Pedro quiso quedarse allá, Só que quando eles descem do monte, pero cuando bajan del monte existe um pai desesperado. hay un padre desesperado. E esse pai está desesperado Y ese padre está desesperado porque o seu filho estava possesso. porque su hijo estaba E poseído os discípulos não conseguiram fazer nada. y los discípulos no han podido hacer nada. Aí Jesus Entonces Jesús diz: até quando estarei convosco, ele dijo- geração incrédula, perversa? dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportaros, generación perversa? Traga-mo aqui. Tráiganle al muchacho. Aí então Jesus repreende aquele espírito. Entonces Jesús reprende ese espíritu E aquele menino é liberto. y el menino es liberado. Que tensão que estamos Qué tensión que estamos entre o alto da montanha entre el alto de la montaña e o pé da montanha. y la parte de abajo de la montaña. No alto da montanha, En el alto, encima de la montaña, nós subimos, subimos, somos encontrados tenemos el encuentro com a glória do Senhor. con la gloria del Señor. Paulo vai dizer Y Pablo va a decir em 2 Coríntios capítulo 3 en 2 Corintios capítulo que 3 todos nós, que todos com os nosotros, nossos rostos con- desvendados, con nuestros rostros desvendados, contemplamos o Senhor contemplamos el Señor e somos transformados y somos de transformados glória de em gloria en de gloria, glória em glória, de gloria en gloria, de gloria en gloria. É no alto da Del montanha alto de la que montaña Deus muda o meu caráter. es donde Dios cambia mi É carácter. no alto da montanha Es en el alto de la que montaña Deus me faz um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor. donde Dios me vuelve un marido mejor, un padre mejor, un pastor mejor. Porque eu não quero só os dons do Espírito. Porque yo no quiero solo los dones del Eu quero o Espíritu. fruto do Espírito. Yo quiero el fruto del Eu quero ser Espíritu. mais parecido com Jesus. Yo quiero parecerme más con Eu Jesús. quero ser mais manso. Yo quiero ser más, Mas- tener más masitud, Eu quero ser mais misericordioso. más misericordioso. Mais perdoador. Yo quiero perdonar más. Então, quando eu estou na presença do Senhor Jesus, Entonces, cuando estoy en la presencia del Señor Jesús, mesmo enquanto eu adoro, mientras yo adoro, Ele me transforma. Él me transforma. Tem muita gente que fala, pastor, Mucha gente me dice, pastor, eu amo Jesus, yo amo a mas eu Jesús, tenho tanta coisa para resolver comigo. pero tengo tanta cosa para tratar de resolver en Então eu mí. vou sair da igreja. Entonces voy a apartarme de la Quando eu iglesia. resolver isso, eu volto. Y cuando resuelva estas cosas voy a volver. Não, No, 1000 vezes não. 1000 veces no. Porque é na presença de Deus Porque en la presencia de que os Dios, grilhões são quebrados, que las as cadeias Las são... cadenas son rompidas. A palavra diz Dice la palabra que a unção quebra o jugo. que la unción quiebra el yugo. É a presença de Deus Es la presencia de que Dios vai me transformar e te transformar. que va a transformarme y a transformarte a ti. Mas Pero essa presença não é só para mim. esta presencia no es solo para mí. Muitas vezes estamos no alto da montanha, Muchas veces estamos en el alto de la montaña, recebendo, recebendo, recebendo. recibiendo, recibiendo, recibiendo. Jesus, eu quero ficar aqui. Jesús, quiero permanecer aquí. Só que lá no pé da montanha, Pero allá abajo tem um pai hay un padre desesperado que está porque desesperado está faltando azeite. porque falta aceite. O avivalista John D. Lake dizia: El avivador John G. Lake decía, com uma mão con una mano eu toco o trono, yo toco el trono, com a outra mão con la otra eu mano toco o inferno. yo toco el enfermo. E a mão que toca o inferno, Y la mano que toca en el ela é enfermo totalmente dependente da mão que toca o trono depende de Deus. totalmente de la mano que toca en el trono de Dios. Qual que é a tensão profética que nós estamos nesse tempo? ¿Cuál es la tensión profética que estamos en este tiempo? Deus vai liberar uma janela Dios va a abrir una ventana de encontros com a glória do Senhor. de encuentros con la gloria del Señor. Escute bem,
Escúchalo. É uma temporada Es una temporada de Apocalipse 4. de Apocalipsis 4. Eis que vejo uma porta aberta no céu. Que yo vea una puerta abierta en el E uma cielo. voz que me Y dizia: una voz que me dice, Suba. súbete, Súbate a mí. súbete acá. E eu te mostrarei as coisas que irão Y acontecer. te mostraré las cosas que van a ocurrir. Então a gente sobe a montanha. Entonces subimos la montaña E somos encontrados pela glória de y Deus. somos encontrados por la Ah, gloria de Dios. Isso vai afetar o teu devocional. Y eso va a afectar el devocional Isso tuyo. vai afetar a tua vida de oração. Va a afectar tu vida de Não oración. porque você tem que orar, No solo porque tienes que orar, mas porque você quer orar. pero porque quieres orar. Você ama estar na presença de Porque Deus. amas estar en la E você presencia vai de estar Dios. dirigindo o seu carro. Y vas a estar manejando tu carro. E você vai estar lavando a tua louça. Y vas a ir limpiando tus losas. Saturado pela glória do Espírito Santo. Saturado por la gloria del Espíritu Santo. Só que aí depois você vai no mercado. Después vas al mercado. E lá no mercado Y allá en el mercado existe alguém hay alguien que precisa que necesita da unção que você recebeu de la unción que has recibido, no alto da montanha. el alto de la Qual que é a montaña. atenção? ¿Cuál es la atención? Mateus 17, Mateo 17, de 1 a 9, del 1 al 9, com Mateus 17, con Mateo no 17, versículo 14. en el 14. Essa é a montanha, Bajando la montaña, porque lá porque allá existe um menino hay un niño que precisa que necesita da unção que você carrega. de la unción que tú estás Existem cargando. pessoas nessa cidade Hay personas en esta que ciudad precisam do teu abraço. que necesitan de tu abrazo. Ah, pastor, eu não sei o que falar. Ah, pastor, yo no sé lo que decir. Fala, Jesus te ama, Dile, Jesús te ama. conta a tua história. Cuéntales tu historia. Conta quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Cuéntales las cosas grandes que Dios hizo en tu vida. Conta o teu testemunho. Cuéntales tu Fala da testimonio. morte de Cristo. Habla de la muerte de da Cristo, ressurreição de de la Cristo, resurrección de que Ele Cristo, pode trazer vida. de que Él puede traerte vida, Ele estude, leia a Bíblia. que estudies y que leas la Biblia. Mas Ele vai colocar palavras na sua boca. Pero Él va a traer palabras a tu É boca. novo tempo. Es un nuevo tiempo. Isaías 61, Isaías 61, versículo 1. verso 1. Um texto profético e messiânico. Es un texto profético y mesiánico. Quando Isaías diz: Cuando dijo O Isaías Espírito do Senhor está sobre mim. que el Espíritu de Jehová está sobre mí E Ele me ungiu y me ha dado unción para proclamar as boas novas. para proclamar las buenas A nuevas. unção do Espírito Santo La unción del Espíritu Santo não é apenas para eu ter uma boa experiência. no es solo para tener una buena A experiencia. unção do Espírito La Santo unción del Espíritu Santo vai me equipar, va a vai me equiparme preparar y prepararme para que o Evangelho seja anunciado. para que el Evangelio sea anunciado. Essa noite Esta noche, é uma noite onde o Senhor te dá chaves. es una noche donde el Señor te va a dar llaves. E aí você vai chegar na tua faculdade Tú vas a llegar en tu universidad e você tem uma chave y tú tienes una llave para destravar o reino de Deus. para desbloquear el reino de Dios. Quando os discípulos disseram: Cuando los discípulos le dijeron, Jesus, Jesús, ensina-nos a orar, enséñanos a orar, como João Com- ensinou seus discípulos. como Juan ha enseñado a sus Aí discípulos. Jesus diz: Entonces Jesús dijo, quando orarem, cuando oraren, orem assim: que oren así, Pai nosso, Padre nuestro, que está nos céus, está en los cielos, santificado santo, seja o teu santificado nome. es tu nombre. Venha a nós Venga a nosotros o teu reino. tu reino. O nosso Deus Nuestro Dios não é somente um Salvador, no es solamente un Salvador, Ele é Rei. Él es Rey. E como um Rei, Y como un Rey, Ele tem um reino Él tiene un reino de de justiça, justicia, de paz, de paz, de alegria. de alegría. Não existe No hay drogas no reino No de hay Deus. drogas en el reino de Dios. A unção de cura La unción de sanar é só aqui para a terra. es solo acá en la tierra. Você não vai chegar no céu curando enfermo. Tú no vas al cielo a sanar enfermos. Por qué? ¿Por qué? Porque não tem enfermo Porque no no céu. hay enfermos en el cielo. Você não vai chegar no céu. No vas a llegar al cielo. Agora que eu tô no céu, Ahora que estoy en el cielo, pertinho de Jesus. cerca de Jesús, Ah, eu vou libertar os cativos. voy a liberar a los cautivos. Hã? What? Não tem cativo no céu. No hay cautivos en el cielo.
Essa unção Esta unción é para esse tempo. es para este tiempo. É para agora. Es para O ahora. evangelista alemão Reinhard Bonnke, El evangelista alemán, el Reinhard ele Bonnke, dizia: él dijo, o evangelho é eterno, el evangelio es eterno, mas não temos a eternidade para pregá-lo. pero no tenemos la eternidad para predicarlo. Temos o tempo em que vivemos Tenemos el tiempo en que vivimos para alcançar aqueles que vivem enquanto vivemos. para alcanzar a aquellos que viven mientras vivimos. É uma temporada Es una da temporada junção do profético de unir el com profético o evangelístico, con el o evangelístico, apostólico el e o apostólico missional. y el misional. Se prepara, Prepárate, vai vir uma grande onda de salvação. porque vendrá una gran ola de salvación. E Deus quer usar você. Y Dios quiere usarte a ti. Deus quer usar você. E a ti. Deus quer usar você. Quiere usarte a ti. Deus quer usar você. Y a ti. Deus quer usar você. Quiere usarte a ti. Todos aqui fazem parte. Todos acá son parte de esto. E eu preciso abraçar essa tensão. Y yo tengo que abrazar esta Do tensión alto da montanha. desde el alto de la E montaña. vamos pro congresso. Y vamos al E congreso vamos pra vigília. y a vigilia E vamos pros grupos nas casas. y en los grupos en las Vamos casas. jejuar. Vamos a ayunar. Vamos consagrar. Vamos a consagrarnos. Agora vamos viver a vida. Ahora vamos a vivir la Agora vida. vou trabalhar. Ahora voy a Eu trabajar. vou pra faculdade. Voy a la universidad. E esse fluxo. Y este flujo. Nós avançamos o reino de Deus até que ele venha. Nosotros adelantamos el reino de Dios hasta que E venga. quando Jesus Y volte, cuando regrese Jesús, que ele me encontre trabalhando. Él me encuentre obrando. Que ele me encontre expandindo o reino dele. Que Él me encuentre adelantando, expandiendo el reino de Você é Él. um embaixador. Tú eres un embajador. Assim como no Brasil, Así como en Brasil tem uma embaixada espanhola. hay una embajada española. Que quando você pisa lá Y dentro, cuando entras allá adentro, estou na Espanha. estás en España. Você é embaixador. Tú eres un embajador. Aqui nessa cidade. Aquí en esta ciudad. E a tua casa Y tu casa pode ser uma embaixada do rei. puede ser una embajada del reino. O teu trabalho Tu trabajo pode virar uma embaixada do rei. puede volverse en una embajada del reino. Usa a chave. Utiliza la llave. Usa essa chave. Utiliza esta llave. Usa essa chave. Que utilices esta llave. Usa essa chave. Utiliza esta llave. Não seja No seas colecionador de profecias apenas. alguien que tiene una colección de profecías solamente. É hora de viver Es hora de vivir as profecias que já foram las liberadas. profecías que ya fueron liberadas en ti. Fica de pé junto Si comigo. puedes ponerte de pie conmigo. Se existe alguém essa noite Si hay alguien acá en esta que noche você está longe de Jesus, que tú estás apartado de ou Jesús você precisa voltar para Jesus, y tú necesitas volver a Jesús, ou você nunca entregou o seu coração para Jesus, o entonces nunca le entregaste tu corazón a Jesús, essa é a sua noite. esta es tu noche. O dia de salvação se chama hoje. El día de salvación se llama hoy. Não espere amanhã, Que no esperes por mañana, não espera para depois disso. no esperes por después de eso. É hoje. Es hoy. É hoje. Es hoy. O que você tem que fazer? Lo que tienes que hacer Tem que es crer no coração creer en tu corazón que Jesus é o único caminho, que Jesús es el único camino, que morreu naquela cruz, que murió en esta cruz e o Filho de Deus ressuscitou ao terceiro dia. y el Hijo de Dios resucitó en el tercer Você día. tem que confessar isso com a sua boca. Tú tienes que confesarlo con tu boca. Se você está aqui essa noite, Si estás acá en esta noche, você quer se entregar a Cristo. tú quieres entregarte a Cristo. E eu quero falar algo para você. Yo quiero decirte O algo. teu pastor não te salva. Tu pastor no te salva, Eu não te salvo. yo no te salvo, A igreja não te salva. la iglesia no te salva. Só tem um Salvador. Solo hay un O Salvador nome dele é y Jesus su Cristo. nombre es Jesucristo. Ele diz: Eu sou o caminho, Él dijo, yo soy el a camino, verdade e a vida. la verdad y la vida. Ninguém vem ao Pai Nadie va al se Padre não for por mim. si no es por mí. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, Si quieres entregar tu vida a ou Jesús voltar para Jesus, o volver a Cristo, aonde está? Levanta a sua mão bem alto. ¿dónde estás? Levanta tu mano, quiero verte. Glória a Deus. Bien alto. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Jesus te ama, meu irmão. Jesús te ama, mi hermano. É uma nova temporada na tua vida. Es una nueva temporada en tu Jesus te vida. ama.
Jesús te ama. Jesus te ama. Jesús te ama. Jesus te ama. Jesús te ama. O Rony vai fazer uma oração em espanhol. Ronnie va a hacer una oración en Eu español. queria que toda a igreja repetisse isso com ele. Yo quería que todos pudieran repetir con él. E depois vocês que entregaram a vida para Jesus. Después lo que han entregado la vida a Jesús ustedes, Conecte-se com essa comunidade. que conéctense con esta E iglesia. depois da oração, Después de a orarmos, gente vai dar espaço ao Espírito Santo. vamos a dar espacio al Espíritu E ele vai Santo. ministrar os nossos Y corações. Él va a ministrar nuestros Eu queria corazones. que toda a igreja orasse isso com fé. Yo quería que todos oremos todo eso con fe. Que repita conmigo, Señor Jesús. Más fuerte, Señor Jesús. En este día, yo confeso mis pecados. Yo confeso que he vivido apartado de ti. Pero hoy, Señor, todo cambia. Hoy, Señor, me vuelvo a ti. Hoy, Señor, te entrego mi vida. Te entrego toda mi confianza y la voy a depositar en ti. Te entrego mi corazón. Y hoy, Señor, yo tomo una decisión de seguirte por toda mi vida. Pues yo reconozco que has morrido y en el tercer día resucitaste para darme vida y vida con abundancia. En tu nombre, yo oro. Amén, amén. Dale un aplauso a Cristo.